Esse guia de gravação de vídeo é para você que tem um negócio para tocar, mas ao mesmo tempo precisa criar conteúdo para o Instagram. Então ele é focado em Instagram, porque as características que eu vou passar são para Instagram. Bom, se você está nesse cenário, você vai gostar de saber que eu compilei aqui 4 configurações apenas que você tem que mexer no seu celular e 4 passos que você vai fazer antes de apertar o botão de gravar. Então, antes de começar, eu tenho uma recomendação e esclarecimento aqui para passar para vocês. A recomendação é que você realmente use a câmera da frente. Eu sei que talvez em alguns tutoriais o pessoal fala para você usar a câmera de trás, o que é bom, gente, não tô falando que é ruim, tá? Mas se a gente está fazendo um guia mínimo para você conseguir seguir, a melhor forma de você começar é você se vendo. Então, não adianta você tentar usar a câmera de trás, depois você não sabe se está enquadrado, não sabe se ficou bom, não sabe se deu rec. Então, não vamos complicar, tá? Vamos usar a câmera da frente. E a segunda coisa é que os exemplos que eu vou dar é com o iPhone. Outros celulares, com Android, etc., eles também têm esse recurso, a maior parte deles, os mais novos, inclusive, vão estar em lugares um pouquinho diferentes, talvez com um nome ou outro diferente, mas vocês vão conseguir reconhecer da mesma forma. Então, vamos falar das configurações. A primeira delas é a resolução. Você já deve ter ouvido o termo aí 1080p, 4K, 720p, é nesse botão aí, tá, que a gente vai mexer. Qual que é a recomendação mínima que você deve colocar? Você deve não, né, eu sugiro você colocar 1080p, é o que geralmente o Instagram passa, tá. Se você colocar 4K, geralmente ele vai comprimir esse arquivo. Como a gente está falando de um guia básico, não é o intuito aqui fazer nada muito mirabolante demais. Então, se você quiser colocar 4K, é óbvio que pode, gente, não tem contraindicação nenhuma. Mas o arquivo 4K, ele tende a gastar mais espaço no seu telefone. Então, se não vai dar tanta diferença assim para o vídeo básico que a gente vai fazer, opte pelo 1080 que você vai estar muito bem servido. Agora, tem um adendo, tá? Porque sempre que eu vou recomendar alguma coisa de uma plataforma, eu gosto de ir na ajuda da plataforma ou buscar uma informação oficial. Porque tem muita gente que só sai copiando, ela vê uma pessoa falando uma coisa, usa aquilo como referência, mas nem sabe se aquela pessoa buscou numa fonte oficial. Eu prefiro buscar. Dentro aqui do Instagram, se seu perfil for profissional, você vai ver esse painel profissional. Vai clicar nele e aqui embaixo tem boas práticas, vai clicar nessa parte, criação. Inclusive, antes de ir lá para baixo, olha que dica legal que o próprio Instagram deixa aqui. A primeira dica, alcance mais pessoas novas com Reels. As pessoas muitas vezes assistem a Reels de contas que elas não seguem. Muitos fatores influenciam o aumento do número de seguidores, mas as contas com as maiores taxas de aumento desse número criam 10 ou mais Reels por mês. Então, se você já tinha dúvida de quanto criar por mês, o próprio Instagram já está te dando uma estatística e acredite, eles têm números para poder corroborar isso aqui, né? Mas vamos lá, o que a gente ia falar, tá? Aqui embaixo, no item 8, ele fala assim, preze pela alta qualidade. É mais provável que as pessoas interajam com conteúdo de alta qualidade. E assim, gente, a gente está fazendo uma qualidade mínima aqui, tá? É claro que a gente consegue colocar mais luzes, etc., e extraindo mais da imagem, trabalhando mais o som, mas não é o propósito desse vídeo. O propósito desse vídeo é te dar um material mínimo para você começar com qualidade. E o que ele fala aqui? Os Reels devem ter boa iluminação, uma resolução mínima de 720 pixels. Esse 720 pixels é o 720p. Lembra que eu estava recomendando para você usar pelo menos 1080? O Instagram fala pelo menos 720. Mas aqui, gente, uma análise minha, tá? Se você não tiver um ambiente muito bem iluminado, sempre opte pelo 1080 para você ter um pouco mais de segurança. Porque 1080 ele acaba tendo mais pixels, né? Tendo uma resolução melhor, maior do que 720. Assim, a gente consegue um pouquinho mais de, qual que é a palavra? Definição mesmo na tela. Tá? Ah, Rafa, mas eu não posso usar 720? Pode, o próprio Instagram está te falando aqui. Não é a minha recomendação, porque eu acho que 720 você vai perder realmente um pouco dessa definição, vai ficar uma imagem diferente. Você pode até fazer o teste se você quiser, tá? Ao mesmo tempo, 720p, ele também vai diminuir o armazenamento que você vai gastar do seu celular. Mas aí você vai balanceando aí o que é mais importante e prioritário para você. Agora, olha o restante da frase, que é o nosso próximo tópico. E uma taxa de quadros mínima de 30 quadros por segundo. Sabe o que é isso aqui? Não sei se você já ouviu falar do FPS, se você já viu aí nas configurações, mas esses 30 quadros por segundo são 30 FPS, que é o frames per second. Então, o que o Instagram, lembra que a gente entrou aqui no aplicativo do Instagram, tá? Ele está dizendo pra gente aqui que qualidade para ele é o quê? Pelo menos 720p, que é pixels, e essa taxa de quadros mínima de 30 quadros por segundo. E aqui, gente, provavelmente, aliás, não provavelmente, mas possivelmente você já viu algum tutorial sobre gravação de vídeo ou apareceu um vídeo para você aí no Reels que a pessoa fala para você gravar em 24 fps porque é cinematográfico. Não é, gente, tá?
Deixa eu explicar isso para não tomar muito tempo desse vídeo, que não é o propósito, mas eu gosto de te dar material e conhecimento para você tomar decisão sozinho. Quando a gente não, né, porque eu não falo isso, mas quando alguém fala para você gravar em 24 FPS porque é cinematográfico, primeiro, a gente aqui, eu tô te orientando a gravar no modo automático. Então, se a pessoa não esclarece isso para você, que você precisa gravar no modo manual, mudar outras configurações, para aí sim ter um movimento que lembra o mais usado do cinema, é outra coisa, tá? Mas vamos ser muito honestos. Instagram não é você gravar um conteúdo que você está tentando, pelo menos só colocar um conteúdo no ar, não é o seu foco pensar nesse tipo de coisa agora. O seu foco é entender o mínimo de coisa que você precisa saber. Afinal, você não quer virar um videomaker, você tem o seu negócio, o intuito desse vídeo é esse. Eu sei que você tem o seu negócio, mas você precisa de um material mínimo para gravar sozinho. Então, vamos seguir aqui. Quando eu falo de 720p, que é menos que 1080, certo? Eu recomendo para você usar pelo menos 1080, é porque eu realmente acho que 720p pode ficar um pouco ruim a imagem, tá? E como a maioria dos celulares já grava em 1080 e a gente ainda tem 4K, 8K, 1080 tá excelente como base mínima. Só que aqui, o mínimo que o Instagram tá dando é 30. Então, quem te pede para gravar em 24 tá menor do que o Instagram tá falando. Então, assim, eu pessoalmente já gravei vídeos em 24 FPS, já gravei 30. No olhar, a gente não consegue perceber muito bem, dependendo do que a gente está gravando. Então, assim, visualmente não dá diferença, gente, tá? Mas se o próprio Instagram tá me falando para gravar com 30, deve ter algum motivo. Possivelmente a fluidez da tela, coisas mais internas. Então, minha recomendação, resumidamente, desse bloco: 1080p. 30 FPS. Ah, mas Rafaela, eu posso gravar? Pode, gente, pode gravar 24, não tem problema. A única coisa que eu quero fazer aqui é te dar material, né, te educar um pouco nessa parte, porque por mais que você não vai ser videomaker trabalhar com isso, você vai poder fazer escolhas sozinhos. Às vezes você quer colocar 4K, 24 FPS e tá tudo bem. Mas, novamente, esse guia é para quem está começando e a gente está ponderando, né, espaço, armazenamento, o que que é importante. Então, é a parte mínima, tá? Mas só tranquilizar que se você quiser ou já grava em 24, tá tudo bem também. Agora, o terceiro ponto é polêmico em alguns momentos, tá? Acredito que a maioria das pessoas nem fazem ideia, estão com esse negócio ativado e não fazem ideia, já talvez se incomodaram por ele estar ativado e não sabem o que que é o HDR, que é o High Dynamic Range. Gente, não adentrando também muito em detalhes, mas, novamente, dando informação para vocês tomarem decisões sozinhos, a minha recomendação é desligar o HDR. Por quê? O que que o HDR faz? Ele, na verdade, antes de falar o que ele faz, né, o que que ele é? Ele é uma forma de você capturar imagens e também exibir essas imagens com um maior alcance de luz e de cor do que um vídeo tradicional. Então, ele vai mostrar mais detalhes nas partes claras e escuras da imagem. E o que que isso impacta na prática? Eu não sei se você já teve essa experiência recentemente, mas eu tive. E aí, quando eu entendi que era o HDR que estava ativado das pessoas, eu falei, meu Deus do céu. É quando você tá olhando um vídeo, você tá passando pela tela do seu celular e de repente vem um brilho, que você fala assim: "Cara, da onde que vem esse brilho?". Tem uns vídeos que você vai perceber, tem uns brilhos mais fortes do que outros vídeos. Eles estão gravados em HDR. Provavelmente você deve estar pensando: "Mas Rafa, se é algo que me parece bom, né, ter mais claridade nas partes claras, tal, por que desativar o HDR?". E aí eu vou te dar alguns motivos. Primeiro, gente, essa recomendação é uma recomendação pessoal minha, mas que eu tenho um fator que eu vou comentar com vocês logo em breve, de que eu acredito que o Instagram também entendeu que as pessoas não estão gostando do HDR, mas vamos voltar um pouquinho para explicar do começo. Primeiro motivo, tá, que eu acho que é legal desativar. Ele tende a ocupar mais espaço, também tende a ser um arquivo maior, então você vai ocupar mais espaço no telefone, sendo que, para quê? Se você ficar num lugar iluminado, que a gente ainda vai falar sobre isso, você não precisa ficar estourando a parte clara da imagem por conta do HDR. Segundo motivo, o HDR, ele não é simplesmente algo que, vai iluminar mais o meu vídeo nas partes claras e tal. Se você não sabe o que é HDR, então já por aí a gente já começa a pensar o porquê você usaria, se você não sabe usar o HDR da forma que ele é feito para usar. Então, se você não vai fazer color grading, se você não vai realmente utilizar a potência desse alcance dinâmico, para que usar? Novamente, só vai gastar espaço no seu celular. E eu falo isso, gente, porque assim, são parênteses, tá? Se você edita ou já editou pelo CapCut do computador e já jogou um arquivo HDR sem nem saber que estava gravado em HDR, porque esse negócio ficou ativo, que eu nem sabia por muito tempo, você vai ver uma caixinha igual essa aqui, que o próprio CapCut ele já faz a conversão.
O Edits, eu acho que como ele só tem pelo celular, e o CapCut celular também não avisa com essa caixinha, então as pessoas não percebem, né, que existe essa conversão para você conseguir trabalhar no arquivo HDR. Mas outros programas, se você jogar neles, você vai ver uma imagem tipo essa aqui, porque o HDR não sai bonitinho igual tá no seu celular. Então assim, não complica, tá? E terceiro, que é o ponto que eu falei para vocês que eu ia trazer, que o Instagram, eu sinto que ele concorda com a minha opinião, porque recentemente eu descobri uma função que, enquanto usuária do Instagram, né, ou seja, eu tô lá rolando os meus reels, eu posso ir nessa função e falar assim: eu quero desativar os vídeos HDR. Por que que o Instagram criaria uma função para mim, usuária de Instagram, que eu estou vendo vários e vários reels na minha tela, onde eu posso desativar o HDR? É porque incomoda, gente. Se você tá à noite, por exemplo, muita gente vê o celular à noite, breu, você vai ver ali, ó, o brilho baixinho, de repente vê uma claridade na sua cara, você passa o vídeo direto. O Instagram quer que você passe o vídeo direto? Aí é uma coisa que eu tô supondo, tá, gente? Mas eu imagino que tenha sido algo nesse sentido deles terem criado essa função, porque eles não podem proibir subir vídeo de HDR, mas você pode desativar. Os vídeos não acredito que saem da sua tela, tá? Só para vocês não ficarem preocupados. Então, assim, se você gravar HDR, decidir gravar HDR, você é livre para isso. Estou explicando aqui o porquê que eu recomendo não fazer, mas se você quiser fazer, pode fazer. Mesmo assim, se as pessoas que desativaram essa função não querem ver os vídeos HDR, ele só vai fazer uma conversão, então pelo menos vai ficar agradável aos olhos. Ou seja, o trabalho que você teve, a pessoa nem vai ver. Ou, né, a questão do alcance ali das luzes na parte clara, etcétera. Então assim, por isso tudo, é um não para o HDR, na minha opinião. E o quarto ponto é a grade. Você vai ativar essa grade aqui, para você conseguir ver essas linhas horizontais e verticais. Porque agora no próximo tópico, que são os 4 passos para você fazer, organizar antes de você começar a gravar, ela vai ser super importante e eu já vou explicar o porquê. Então, feitas essas 4 configurações, vamos então para a gravação. Aliás, a pré-gravação, né? Logo antes de você gravar. Por quê? Você tem que escolher onde posicionar sua câmera, né? Como você vai organizar as coisas ali, mas são só 4 pontos. Mas o mais legal é que eu vou falar para você em ordem de prioridade, os 3 primeiros, tá? Que é, o primeiro ponto é o áudio. O áudio é a coisa mais importante do seu vídeo. Seguinte, gente, a gente consegue consumir um conteúdo que o áudio esteja bom, mas o vídeo não esteja tão bom assim. Até por isso, acho que o Instagram coloca aí 720p. Mas você não consegue ficar muito tempo num conteúdo que o áudio tá ruim e a imagem pode estar bela e maravilhosa. Porque o áudio é o mais importante do vídeo. E para você ter áudio bom, primeiro, procure um lugar silencioso para você gravar. Se você perceber que passou algum carro, algum ônibus, algo muito barulhento, que pode atrapalhar o momento que você está gravando, dá uma pausa, volta, fala a sua fala novamente para você retomar, para você não ter que cair nos recursos de tentar tirar o som do ônibus bem na hora que você está falando uma palavra importante, uma frase importante, tá? Então a melhor coisa é, fique atento também ao ambiente, para que esteja silencioso, na medida do possível, né, porque eu sei que as realidades aí não são as mesmas para todo mundo. Então, se você mora num lugar que é bem movimentado, perto de avenida, vai acontecer, mas tenta fechar a janela. Uma dica bem legal também para diminuir o eco, é se você está no quarto ou se você está num lugar com cortina, você aproveitar desses materiais, porque eles absorvem um pouco das ondas sonoras, né, então ela dá um pouco menos de eco. É por isso que você vai ver algumas pessoas com estúdio e tal, com aquelas espumas são para diminuir o eco. Então, como a gente não tem oportunidade de ter espuma, né, a gente vai fazendo com outros pontos. Mesmo que você não tenha guarda-roupa, não tenha outra coisa, pelo menos o silêncio ambiente é muito legal de você pensar. Hiper importante, gente, microfone. Nesse tutorial, eu não vou pedir para você comprar luz, para você comprar nenhum equipamento além do celular que você já tem, apenas microfone. Microfone sim, igual eu falei e mostrei para vocês. Um áudio bom, um áudio claro, ele é muito importante para a pessoa continuar assistindo o seu vídeo. Então compre um microfone, existem diversas opções atualmente que são sem fio, que são acessíveis, dá para você parcelar. E é uma coisa que se você tem um negócio e você pensa em criar esse conteúdo justamente para você vender,
Não é um investimento caro você investir num bom microfone para que você consiga se comunicar de forma mais clara. Então não deixe de olhar aqui na descrição, eu coloquei uma listinha dos microfones que eu conheço e recomendo, e qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários também qual microfone vocês têm ou recomendam. Depois do áudio, a nossa prioridade vai ser iluminação. E aqui eu vou mostrar para vocês, eu não tô com nenhuma iluminação artificial, apesar de eu ter iluminação de chão, ter bastão, ter outros tipos de fonte de luz para trabalhar, eu não estou usando nenhuma nesse momento, a não ser a janela com a luz um dia nublado, 4h20 da tarde. Então, assim, é possível, tá? Eu recomendo você gravar o mais cedo possível para você aproveitar um horário mais claro, mas aproveite sim janelas para você ficar ou de frente para ela, se for possível, ou um pouco mais de lado, igual eu tô aqui agora, tá vendo? Que ainda assim ela tá mais difusa, tá? A gente tá conseguindo ver meu rosto, eu tô bem iluminada. Então, é isso que a iluminação tem que fazer. Tem que iluminar as partes importantes do vídeo, que no caso é você. E outra coisa, às vezes isso é óbvio para mim, mas não é para você, então eu vou falar. Se você gravar muito cedo, enfim, ou então perto dos meio-dia, dependendo de onde fica a sua casa, a posição da janela, e o sol estiver muito forte, muito marcado, você está gravando com a câmera da frente, essa é outra vantagem. Então você vai estar se vendo aqui. E ao se ver, repare se não está perdendo nenhum detalhe do seu rosto, tá? Porque esse tipo de detalhe, ele realmente vai distrair e aí você pode só se afastar da fonte de luz, que você vai conseguir ter uma dosagem melhor de quanta luz incide no seu rosto. Então, se ficar muito forte, se você achar que está muito forte, está muito ruim de ver, também você pode se afastar e ajustar, tá bom? Ah, Rafa, mas eu não consigo gravar de manhã sempre tem reunião ou tem atividade, eu consigo gravar mais no fim de tarde que já saiu o sol. Bom, então a minha sugestão é a seguinte: invista em um bastão de LED, uma luz. Eu vou deixar algumas sugestões aqui também em preços variados para vocês, mas evite ao máximo que você puder gravar com a luz de teto, porque a luz de teto, ela vai te deixar marcas aqui embaixo, olheira, não vai ficar muito, enfim, eu não acho que você vai gostar muito do resultado, mas se você conseguir comprar, já que é algo que você está investindo para o seu negócio, né, criação de conteúdo, tem as sugestões aqui embaixo. E você pode também começar com um abajur, alguma coisa mais no seu nível, que disperse mais a luz também, não fique muito dura. Enfim, depende muito do que você tem aí. Se você tiver alguma dúvida do seu cenário, você também pode deixar aqui embaixo. Qual que é o terceiro item da prioridade? É o cenário. Eu estou sem cenário, gente. Eu estou literalmente com uma parede, ó, que tá a isso aqui de distância, 1 palmo e pouco aí de distância de mim. Não é o ideal. O ideal é que você consiga ter um pouco de profundidade. Nesse outro cenário aqui que eu gravo, eu utilizo uma quina, que é uma estratégia legal para você utilizar quando você não tem muito espaço. Aqui, a quina também daria uma parede branca. Então, até pelo tempo que eu estava organizando para gravar, eu optei por isso aqui mesmo. Por quê? Lembrando que a gente está falando em ordem de prioridade: áudio, iluminação e, por último, cenário. Então, se a minha iluminação está ali, já está 4 e tanto da tarde, nublado, se eu for me esconder ali para a quina, eu perco a luz. E como eu não queria mexer com a luz artificial, justamente para mostrar para vocês, provar um ponto, né, de usar a janela, aqui foi o melhor lugar para mim. E tá ótimo, porque o meu áudio tá legal, que é a minha prioridade, eu estou com o microfone, a minha luz tá legal vindo da janela, então o meu cenário, tudo bem, eu não tenho cenário agora, outro dia eu vou ter. Então, agora que a gente já passou pelas prioridades de áudio, iluminação e cenário, quarto ponto, lembra da grade que a gente ativou? Como que você vai usar ela? A grade, ela tem 2 linhas horizontais e 2 linhas verticais, causando essas interseções. Você vai usar essa grade para você se posicionar dentro do vídeo, ou então até na edição depois, esse vídeo específico não vou adentrar na edição, mas é uma referência também porque na edição a gente consegue ativar a grade igual a essa para conseguir editar. Mas antes disso, se a gente já gravar de um jeito bonitinho, a gente nem precisa ficar mexendo nisso depois, porque o nosso guia é o mínimo básico para a gente conseguir ter algo de qualidade. Então a gente não vai ficar mexendo muita coisa na edição. E o vídeo já tem que sair praticamente pronto do seu celular. E para isso, eu recomendo que você deixe os seus olhos na linha de cima horizontal. Tá? Porque aí você tem um respiro na cabeça e você tem uma proporção do corpo tomando a tela de uma forma agradável. Se você colocar a linha dos olhos no meio ou mais para baixo, sobra muito espaço em cima. Tá errado? Não, não tá errado. Depende da sua intenção. Só vai estar, entre aspas, errado se você não tem intenção nenhuma de usar esse espaço ou de provocar alguma coisa específica com
essa mudança, né, essa proporção diferente, e aí realmente a gente bate o olho e acha que tem alguma coisa estranha naquele vídeo, né. Então assim, a intenção de um vídeo conteúdo não é distrair a pessoa para ela ficar olhando para o vídeo e falando: "Gente, mas o que que tá muito esquisito isso aqui", é ela prestar atenção no conteúdo. Então, quanto mais legal a gente deixar amarradinho ali, mais bonitinho, melhor. Então assim, agora você já sabe exatamente como configurar, que priorizar e como se posicionar para a gravação. Agora sim, você já tinha um roteiro na sua mão, tinha o que gravar, tá na hora de apertar o REC. Boa gravação.